A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano? Hoje, dia 13 de agosto de 2024, nosso 226º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Jeremias, nos capítulos 25 ao 27. Vamos acompanhar juntamente comigo? O povo será levado como prisioneiro. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon. Em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que lhe diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim, poderiam continuar a viver na terra de Deus. Deu a vocês e aos seus pais e aos antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deveriam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos de vocês. Fizeram, mas o Senhor diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, disseram que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, vocês não quiseram escutar as palavras. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para vocês lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem vos está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e sua nação, por causa do pedido deles. Destruirei o seu país e deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas essas nações. Elas se tornarão escravas de muitas nações e dos reis poderosos, e assim elas me apagarão por tudo aquilo que fizeram. Os castigos das nações. O Senhor Deus de Israel me disse: aqui está o copo cheio de vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandei contra eles. Então, peguei o copo na mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos os quais o Senhor me havia mandado, tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá,
junto com os seus reis e suas autoridades. Tiveram de beber, beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falaram para rogar pragas. Isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram que beber do copo da ira de Deus. O rei do Egito e seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros do Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e que resta da cidade de Asdod, todos os povos de Edom, Moabe, Amon, todos os reis de Tiro, do Sidom, todos os reis da terra que ficaram no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá, Bus e todos os povos que cortam cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zirrim, Elam, Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem até caírem e não poderem mais levantar, por causa da guerra que mandei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem a beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Comecei a destruição por minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anunciei tudo o que eu disse. Diga a esse povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará com aqueles que pisam uvas para fazer o vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que as desgraças passará por uma nação para outra, e para uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão, como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem, rolem no pó. Chegando a hora de vocês, serão mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritarão e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu aquela nação deles e arrasou as suas terras, tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo, como um leão abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformam os países num deserto. Jeremias é ameaçado de morte. Logo que Jeoaquim, Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem de todas as cidades de Judá para adorar no templo. Não deixem de dizer nada o que eu mandei. Pode ser que eles deem a atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles
por causa de suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, que disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês escutarem as suas palavras, se vocês escutarem as suas palavras e fazer com que este templo, o mesmo que fiz de Siló, e todas as nações do mundo usarem o meu nome dessa cidade para rogar pragas, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que ouvirem dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: Você vai morrer por causa disso, porque é o que você disse. E em nome de Deus, o Senhor, que esse templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela. Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram no palácio do rei e foram se assentar nos lugares na entrada do portão do novo templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: Este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos ouviram. Aí eu disse: Foi o Senhor Deus que me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar sua maneira de viver e de agir, obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem de direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus que me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos levantaram e disseram ao povo que se havia juntado: Quando Ezequias era o rei de Judá, o profeta Miqueias e Mosete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras. O monte de Sião vai ser arrasado como um campo, e o lugar onde fica no templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram: Por acaso rezei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário. Ezequias temeu o Senhor, procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma temível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaias, na cidade de Kiriate Jeaquim. Ele falou contra esta cidade e contra esta nação, da mesma forma que Jeremias fez quando o rei Joaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam que Urias tinha dito, o rei mandou que o matasse. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim mandou Eunatã, filho de Acbor, e os seus outros filhos ao Egito para pegarem Urias. E os trouxeram Urias do Egito e entregaram a Jeoaquim. E ele mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo
para ser morto, porque Aicã, filho de Safã, me prometeu. A canga de madeira. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tira e Sidom, por meio de seus embaixadores que tinham vindo de Jerusalém para encontrar o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu quem dei a todas as nações ao meu servo e ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas, se alguma nação ou reino não quiser servir o rei da Babilônia, nem obedecer o seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. E no fim, deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos ou feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua própria pátria, levados para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer o governo do rei da Babilônia, ao servir, eu deixarei com que fique com a sua própria terra, para cultivar e morar nela. Eu, o Senhor, falei, e disse as mesmas coisas ao rei Zedequias, de Judá. Entregue-as ao rei da Babilônia. Sirva a ele e ao seu povo, e ao Senhor, e o Senhor viverá. Porque é o que o Senhor e o seu povo haviam de morrer na guerra, ou de fome ou de doença. Pois é isso que o Senhor Deus disse acontecerá com qualquer nação que não servir o rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou os seus profetas a eles. Estão mentindo em nome dele. O Senhor será este. Ele expulsará vocês, e vocês, os profetas que estão cantando a essas mentiras, morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta à Babilônia. É mentira. Não escutem. Sirvam ao rei da Babilônia e assim vocês viverão. Porque fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas, se eles são realmente profetas, e se têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor, o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Joaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém, e para a Babilônia ele deixou as colinas, a bacia, os suportes de alguns outros tesouros do templo. Prestem atenção no que eu, Senhor
Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo, a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio de Jerusalém. Esses tesouros serão levados à Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Esta foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário anual, de leitura anual. Esperamos vocês amanhã.